Olá, seja bem-vindo à nossa aula de empreendedorismo. Eu estou aqui para conversar hoje um pouco com vocês sobre essa disciplina. Eu me chamo Alexandre Medeiros, eu sou professor e coordenador de curso de administração de empresas. Eu vou dar continuidade à nossa matéria, que a gente vem falando todas as aulas anteriores, e vou deixar aqui para vocês as matérias, ou seja, os tópicos anteriores que a gente falou anteriormente. Nossa última aula foi no dia 14 de abril, onde nós terminamos num tópico que a gente estava falando sobre usar a tecnologia para se tornar mais flexível e se comportar com as grandes corporações. Esse foi o último tópico que a gente estava conversando na última aula. Então, vou colocar aqui no quadro a data de hoje e o novo tópico que a gente vai dar continuidade falando sobre a disciplina empreendedorismo. Anotem aí. Hoje são 28/4/2020 e vou usar o nosso material didático que vocês já têm e já possuem, que eu enviei para vocês nas aulas presenciais por e-mail e pelo via WhatsApp. Então, anotem um tema. Ele está na página 31 do nosso material didático, tá? Vou colocar o tema aqui para a gente dar continuidade. É o número 4, ok? A gente vai falar sobre estabelecer firmemente uma cultura empreendedora. Uma cultura empreendedora. Ok? Deixa eu sublinhar aqui para ficar grifado para vocês e ter mais visibilidade, para a gente possa anotar esse título aí. Sugiro que vocês façam essa anotação no caderno, que aí vocês vão acompanhando a aula e automaticamente as dúvidas que a gente vai esquematizando. Aqui no quadro eu vou pôr um esquema mental, como se fosse um mapa mental, para vocês irem fazendo o acompanhamento. Então, vamos lá. O tema número 4 que a gente estava falando, estamos dando continuidade, a gente estava falando sobre preciso estabelecer um processo de gestão na organização. Então a gente está falando sobre processo de gestão na organização, ok? Dentro da disciplina empreendedorismo. Aí a gente falou sobre dois autores que eles davam esse tom, davam esse ponto. O primeiro autor era o Richard. Vou colocar um nome aqui do lado para vocês anotarem. Ok. E o outro é o Peters. Então são os dois autores que a gente está falando, que eles deram o tom, apontar 9 passos para a implementação dessa cultura de gestão. Eles defenderam 9 passos para que a gente possa estabelecer um processo de gestão na organização. Então nós paramos na última aula, no 3, nós vamos para o 4 agora. Estabelecer firmemente uma cultura empreendedora. O que significa isso, gente? Significa utilizar gerentes realmente interessados em treinar os funcionários e compartilhar a experiência. Essa parte aqui, essa número 4, vou dar um exemplo aqui, tem a ver com capacitação. Vou botar aqui a capacitação da mão de obra. Mão de obra. Ok? Então,
essa capacitação da mão de obra tem a ver com estabelecer firmemente uma cultura empreendedora dentro da empresa, segundo esses dois autores que eu coloquei aqui para vocês no quadro, ok? Aí nós vamos passar agora para número 5, vou colocar o outro tema aqui para a gente discutir e explicar. Desenvolver maneiras de se aproximar de seus clientes. Anotem aí. Desenvolver maneiras de se aproximar de seus clientes, ok? Então, esse é o número 5. O que significa nesse passo de gestão que esses dois autores vêm mencionando? Pode ser por meio de aquisição de um banco de dados, olha aí, a gente pode obter dessa maneira, exemplo, através de um banco de dados. Para quem não sabe o que é isso, nada mais é do que você pegar essas informações do seu cliente, ter nome, endereço, telefone, e-mail, atualmente rede social, para que você possa chegar até esse seu cliente. Então você tem um banco de dados de cada cliente teu em separadamente. Da utilização de estratégia, né, de empresas menores e ainda fazendo parceria com fornecedores e distribuidores. Ou seja, aqui eu ainda posso ter os fornecedores e distribuidores. Você pode me perguntar, mas como é que eu vou ter banco de dados de clientes, de fornecedores e distribuidores? Esses caras, fornecedores e distribuidores, eles fornecem, no caso, as mercadorias para vários outros clientes. Então ele já tem um banco de dados, que a gente costuma dizer, bem pesado, porque ele atende ao teu segmento e a outro tipo de segmento de mercado. Então ele já tem uma carteira de cliente. O distribuidor nem se fala, ele distribui para os fornecedores e muitas das vezes diretamente para o cliente especificamente, que hoje em dia você pode ter esse atendimento voltado diretamente para o cliente. Então, tem como desenvolver maneira de se aproximar dos seus clientes dessa forma. Eles intuem que dessa forma seria uma das maneiras mais eficazes para poder a gente entrar em contato com nossos clientes. E a número 6, anotem aí, vou colocar aqui do lado, número 6, ser mais produtiva utilizando menos recursos. Ser mais produtiva, ok? Utilizando menos recursos. Esse aqui a gente não precisa nem debater muito, porque o próprio tema já diz. Ser mais produtivo utilizando menos recursos. De que forma? Poupando mais, gastando menos, sendo mais eficiente no que você faz no meio do processo, para que você tenha uma eficácia no final. Ou seja, eu diminuo meu custo para que eu tenha a maior rentabilidade. É basicamente essa número 6. A número 7 seria, vou colocar aqui no quadro, anotem aí, estabelecer uma forte estrutura de sustentação para o intraempreendedorismo. A gente vai falar sobre isso aqui, intraempreendedorismo. Então, seria estabelecer, ok? Estabelecer, deixa eu anotar aqui, estabelecer uma forte estrutura
estrutura. Estou colocando os temas no quadro, mas vocês têm as informações no material didático. De sustentação, para vou colocar em vermelho para que vocês entendam e leiam sobre essa simples palavra aqui, ó, tudo junto, empreendedorismo. Anotem essa palavra, que é o tópico de número 7, que a gente está falando, inclusive é o mesmo tópico que vocês estão acompanhando diretamente no material didático de vocês. Fala sobre o quê? Até mesmo nas estruturas menores da organização, que acabam muitas vezes sendo esquecida. Como funciona isso daqui? As empresas que são pequenas e médias são as maiores quantidades, digamos assim, geradoras de emprego atualmente. Existem as grandes empresas, tem muita gente que trabalha nela? Tem. Mas as empresas que geram mais emprego hoje em dia são as empresas que têm trabalhadores de 0 até 5 pessoas trabalhando, até 50, até 30 pessoas, 15 pessoas. Então são as pequenas empresas. Então, o que eles falam que nós temos que fazer? Intra significa, vou recortar aqui, intra é dentro. Dentro da nossa empresa, nós temos que fazer o empreendedorismo, nós temos que fazer o negócio acontecer. Seja de que forma? Trabalhando bem em equipe, sendo eficiente para que a gente obtenha uma eficácia no trabalho, como eu falei aqui para vocês no tópico 6, desenvolvendo também, estou falando da palavra intraempreendedorismo, que pega todos os tópicos anteriores, que a gente veio falando aqui também, sobre desenvolver a maneira de se aproximar do cliente. Lembra que eu falei do banco de dados, dos fornecedores? Então, essa parte de estabelecer uma forte estrutura de sustentação ou intraempreendedorismo é que você, dentro da empresa, possa ter, digamos assim, um clima organizacional, uma cultura organizacional muito boa dentro da sua organização, para que você possa ter um bom trabalho e desenvolver uma ótima atividade de trabalho. Vamos passar para número 8 agora. Anotem aí, envolver a ligação das compensações de desempenho. Número 8. Envolver a ligação das compensações de desempenho, ok? Então, o que significa isso? De maneira a valorizar e estimular unidades intraempreendedoras. O que eu costumo dizer com isso? Imagina na cabeça de vocês uma rede de lojas. Pode ser uma loja de fast food, vamos colocar aí uma loja clássica de hamburgueria no Rio de Janeiro e em outros estados, que é o McDonald's. Esse, número 8, envolver a ligação das compensações de desempenho seria a loja ou a equipe que melhor se desenvolvesse dentro do seu trabalho atual e você parabenizar de uma forma através do desempenho. Por exemplo, bateu meta de vendas de, como eu estou dando um exemplo aqui, do McDonald's, de hambúrguer.
bateu, sei lá, 1000 hambúrgueres vendidos no dia. Então, você parabenizar a sua equipe pelo trabalho interno que ela está desenvolvendo. Aí vem de que forma nós podemos fazer isso. Podem ter dentro das empresas, geralmente dentro das grandes organizações, que eu dei o exemplo do McDonald's, eles podem te fornecer isso com dias em casa de folga, como uma viagem para você e para sua família, como uma verba de representação de dinheiro. Então seria você dar uma estrutura e dizer assim: nossa, a sua equipe arrebentou, a sua loja está muito boa. E não somente na estrutura, ou melhor, no requisito vendas, mas num todo que desenvolve dentro de uma loja, entendeu? Então seria mais ou menos essa número 8 falando sobre isso, dando melhor explicação para vocês. Depois vem a número 9. Nós vamos falar sobre, anotem aí, implementar um sistema de controle de maneira que as unidades intraempreendedoras bem-sucedidas, já falei para vocês o que seria na 8 as unidades intraempreendedoras, principalmente as bem-sucedidas são aquelas que você tem um melhor desempenho, né? Se expandam e as fracassadas sejam eliminadas. De que forma? Eliminadas aqui, se você for trabalhar dentro da mesma rede, seria uma maneira de eliminar o mau trabalho, tá? O mau desempenho. Se for fora da rede, se for um concorrente, é você trabalhar melhor, vender mais e tirar o cliente daquela concorrência e passar para a sua loja, entendeu? Então tem essas duas maneiras de eliminar, que eu falei aqui, ó. Implementar um sistema de controle de maneira que as unidades intraempreendedoras bem-sucedidas se expandam, as fracassadas, né? Elas aumentem as fracassadas, se expandam e que elas sejam eliminadas dentro, no caso eu dei o exemplo delas dentro e fora das organizações. Vamos dar continuidade. Aí eu terminei as 9 passos para a implementação dessa estrutura de gestão. Os 9 passos estão aqui. O 9, ela está anotado aí no material didático de vocês. E aí, caso vocês queiram, vocês façam a observação diretamente no caderno de vocês. Eu vou dar continuidade à matéria. Qualquer dúvida, quando eu postar a aula, vocês dão uma olhada automaticamente no fórum, que eu vou estar lá para tirar dúvida, e a gente bate um papo online e já retira a dúvida de vocês. Dessa forma, parece valer a pena destinar esforço para organizar o negócio corporativamente, por meio de uma gestão empreendedora. É óbvio, né? Dessa forma que você implementa uma regra, uma metodologia, fica muito mais fácil de você ter uma gestão empreendedora. Lembre-se, a intraempreendedorismo que eu coloquei aqui para vocês, dentro da empresa, trabalham equipe dinâmica, né? E fora da empresa, o empreendedorismo do empreendedor que presta um serviço individualmente. Vamos dar continuidade agora à matéria. Eu vou colocar aqui em vermelho um tema novo para a gente discutir hoje, que vai falar sobre franquia como forma de empreendedorismo. Esse tema, ele é muito vasto. Inclusive, dentro de sala, eu havia comentado com vocês o que significava a franquia em si e como você obtém uma franquia. As normas, as regras, os valores que você precisa colocar para você comprar a franquia, aquela marca, como é que você vai trabalhar, se você vai
admitir pessoas, se você vai poder demitir, se você vai utilizar o sistema da franqueada, você sendo franqueador, os preços, quais produtos você pode vender na sua loja, porque a franquia como um todo, ela nada mais é do que você pegar uma concessão de uma empresa existente, na qual você vai dar continuidade àquele trabalho. Exemplo, peguei uma franquia do Cacau Show, eu posso colocar outro tipo de chocolate lá dentro para vender? Não, eu vou utilizar o mesmo tipo de produto da franqueada, que é a mãe, como digamos assim. Nós somos um franqueador, e aí nós vamos utilizar um sistema operacional ditado por eles, o mesmo fornecedor. Ah, mas eu não posso, professor, comprar num outro fornecedor mais barato para que eu obtenha lucro? Não, porque o franqueado, ele vai te dizer o seguinte: eu quero que mantenha a qualidade dos meus produtos e no meu atendimento. Então são algumas regras de franquia que a gente vai conversar hoje um pouco, que ela tem que existir. Existe como? Através de contratos, ok? Vamos lá. O sistema de franquia tem sido importante alternativa ao empreendedorismo. Conforme Ferrari, esse Ferrari é um autor, né? Franchise é a palavra de origem francesa que significa concessão de um privilégio ou de uma autorização. Foi o que eu falei para vocês. Eu vou ter a concessão de um privilégio de uma marca ou uma autorização para eu poder comercializar. Atualmente, franchise refere-se à filiação de uma empresa líder, que é a empresa mãe que eu falei para vocês, mediante um contrato, olha aí que eu falei sobre o contrato, de prestação de serviço, ou ainda caracteriza-se como um modo de organização em que uma empresa que já tem um produto ou serviço, eu dei o exemplo da Cacau Show, ele já oferece um produto e um serviço bem estabelecido no mercado, que é o franqueador, licencia sua marca. O que é licenciar a sua marca? É dar autorização, licenciar para que você comercialize ela também. Sua tecnologia e sua forma de fazer negócios a outras empresas ou indivíduos. Então vocês perceberam que tudo é através de contrato. Eu licencio a marca, a tecnologia é a minha, o que eu te ofereço, a forma de fazer negócios e como você vai negociar com outras empresas e indivíduos, que é os franqueados, em troca de um direito de entrada e do recebimento de royalties. Como é que significa isso? Eu compro a marca ou eu peço uma licença ou uma concessão a Cacau Show. Pago, vamos botar aí 1 milhão para poder ter a concessão. Aquela venda daqueles produtos eu vou ganhar um percentual em cima daquilo. Lembrando, a concessão que foi feita ou concedida a mim, ela não é minha, eu só estou explorando a marca e ganho royalty em cima daquilo. Ah, como eu sei quanto é, qual é o percentual, de que forma eu faço isso? Através de contrato, ok? Outra explicação que é bastante consistente é a de um outro autor, Giliotti, e que optamos para fazer a citação na íntegra. Então preste atenção que eu vou dar uma outra citação sobre o que é uma franquia. Franchise é um negócio que essencialmente consiste de uma organização, no caso o franqueador, com um pacote de negócio testado no mercado, centrado num produto ou serviço, entrando em um relacionamento contratual com franqueados. Então, o franqueador são o dono da marca e franqueados é quem tem a concessão dessa marca. Anotem isso daí. Tipicamente pequenas firmas autofirmadas e autogeridas operam sobre a marca registrada do franqueador para produzir e comercializar bens e serviços de acordo com um formato especializado pelo franqueador. Tem, inclusive, uma legislação brasileira
que pauta sobre isso, que é a Lei 8.955 de 1994. No artigo 2º, define da seguinte forma: franquia empresarial é o sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado o direito de uso de marca ou patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva, ou seja, é exclusiva, só vendo aquela marca ou trabalho diretamente só para ele, ou semi-exclusiva, posso ter 2 tipos de produto ou serviço, ou posso trabalhar para mais de uma pessoa, ok? De produto ou serviço, e eventualmente também ao direito de uso de tecnologia de implantação e administração de negócios ou sistemas operacionais, que é como funciona a empresa diretamente em si. Como é que eu faço um pedido, como é que tenho o caixa, como é que é feita a contabilidade, como é que é meu sistema operacional dentro de uma empresa. Desenvolvido ou detido pelo franqueador mediante remuneração direta, sem que, no entanto, fique caracterizado o vínculo empregatício. Isso é muito importante falar para vocês sobre o franqueado e o franqueador. Existe vínculo empregatício? Não. Existe uma concessão que eu fiz um contrato para vender ou o produto ou o serviço daquela marca. Então, como isso é feito? Tudo através de contrato, os royalties, que é o percentual de quanto eu vou tirar daquela negociação que foram feitas, também está ali no contrato. Então, hoje nós demos uma introdução do que a gente estava falando sobre franquia como forma de empreendedorismo. Eu tenho o intraempreendedorismo para aquelas pessoas que já trabalham dentro de uma empresa, e eu tenho a franquia como forma de empreender. Eu sou um empreendedor, tenho uma ideia, tenho o capital e eu quero empreender de forma diferenciada. Eu posso usar uma franquia? Posso. Posso ter uma empresa que já vende um produto ou um serviço especificamente? Posso. Pego aquela marca, faço um contrato com aquela empresa e dali para frente eu vou tirando meus royalties e toda a parceria que foi fechada ali. Então, na próxima aula eu vou dar continuidade com vocês falando ainda sobre franquia, e aí eu vou entrar em obrigações do franqueador e obrigações do franqueado. Ok? Que a gente vai definir quais são os direitos e obrigações de cada um. Eu espero que a aula de hoje tenha sido proveitosa e até uma próxima aula.